Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a nossa aula de literatura. Sejam bem-vindos e sem mais delongas, vamos para a nossa aula para a gente não perder tempo. Prometo que eu vou fazer uma aula mais rápida para vocês aproveitarem melhor, tá bom? Então, vamos aqui dividir a tela. E hoje a gente vai falar sobre o arcadismo. Lembrando que a gente já teve aí algumas aulinhas, né? A gente já falou sobre o quinhentismo, o humanismo, depois sobre o quinhentismo, que já é uma literatura nacional daqui da nossa terrinha, chamada Brasil. Então, vamos falar sobre o arcadismo, ou conhecido também como neoclassicismo. Ele começa, então, em 1768 e vai até 1836. Lembrando que a literatura colonial aqui no Brasil, as escolas literárias desse período são quinhentismo, barroco e o arcadismo. Quinhentismo, lembra? É a literatura da informação e da formação. O barroco é aquela literatura de textos complexos, difíceis, cheios de figuras de linguagem. Lembra disso? E que o homem estava dividido entre o efêmero e o eterno. Tudo era polarizado, né? O bem, o mal, o Deus, o inferno, enfim, essa polarização, por isso, muita antítese, muito paradoxo. E agora a gente vai para o arcadismo. O arcadismo é a última escola literária do período colonial, tá bom? Então, essas três escolas literárias são do período colonial, enquanto o Brasil era colônia de Portugal. Não, a gente não vai deixar de fazer isso, mas eu vou fazer bem rápido, que é o contexto histórico. Por quê? Porque a história muda, a cabeça do homem muda, por isso, isso vai refletir nas artes, vai refletir na literatura. Então, a gente tem, em 1789, a Revolução Francesa. Em 1760, a gente tem a Revolução Industrial, que foi um puta marco, né? Para a diferenciação do mundo. Vamos mudar? Por que não está mudando? Aí a gente tem também a independência dos Estados Unidos, em 1776, e depois a gente vai ter aí, aqui no Brasil, acontecendo no Brasil, a Inconfidência Mineira, que foi em 1789, e em 1792 a gente tem aí a execução de Tiradentes. Esse foi um grande momento aqui para o Brasil, por quê? Porque Vila Rica era o centro, que foi onde tudo aconteceu, que hoje é Ouro Preto, foi o centro da Inconfidência Mineira. E ali, por conta da busca do ouro, né, por isso Minas Gerais, ali começou a ser um polo muito forte de urbanização. Então, tudo começou a acontecer ali, porque ali foi uma região extremamente próspera, o Brasil. Então, o pessoal que estava na Bahia começa a vir aqui para Minas Gerais e as grandes discussões, as grandes ideias começam a fomentar nessa região. E aí nós vamos terminar na Inconfidência Mineira, ok? Aqui a liberdade, a bandeira, né? Que é liberdade ainda que tardia, é o que significa aqui o que está nesta bandeira, tá bom? Então, o que, que é, né, o movimento Arcade? O movimento Arcade, arcadismo, neoclassicismo, ou também setecentismo, porque ele vai acontecer ali nos anos de 1700, ó, quinhentismo, né, 1500, seiscentismo, o barroco também é conhecido como seiscentismo, e agora nós estamos no movimento de setecentismo, porque é dos anos 1700. Então, o que, que é o neoclassicismo? É uma corrente literária, tá bom? Que vai querer ir buscar o simples,
simples. E aonde ele vai achar este simples? O simples ele vai achar no campo. Então, toda essa literatura exclui as cidades, exclui os centros urbanos e acha-se o paraíso, que é o campo, um lugar tranquilo, sem barulho, sem movimento capitalista, viver muito tranquilamente, viver ali da terra. Né? Então, os autores serão pastores, as mulheres também serão pastoras. Né? Então, toda aquela vivência no campo. E eles vão buscar um equilíbrio ali para suas escritas através do clássico. Por isso que é neoclassicismo. Lembrando vocês que sempre uma escola literária, conforme elas vão acontecendo, elas vão negando a anterior. Então, nesse momento, eles vão negar totalmente o barroco, eles não querem mais essa ideia do barroco, e aí eles vão buscar no momento clássico, lá no nosso classicismo, no momento em que nós estávamos no quinhentismo aqui no Brasil, e a Europa estava vivendo o classicismo, eles vão buscar os ideais da cultura grego-romana, grego-latina, tá bom? E quais são os principais conceitos, então, desse movimento? É o fugere urbem, que é a fuga da cidade, o locus amoenos, que é lugar ameno, áurea mediocritas, que é o equilíbrio de outro, inutilia truncati, que é cortar o inútil. Olha lá, barroco sendo cortado, porque o barroco era cheio de rebuscamento, cheio de nhenhenhé, de rococó. Então, sai tudo isso e entra o simples. Tira o inútil, fica o que é claro, objetivo. E carpe diem, aproveite o momento, certo? Tem tudo isso no texto escrito de vocês, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa cronologia. Em Portugal, a escola literária vai acontecer antes, né? Ele já tem um movimento lá, o país já está andando, já tem uma história grande por trás ali da Europa. Então, Portugal começa a escola literária um pouco antes da gente aqui, ok? Então, Portugal vai começar em 1756 e vai terminar em 1825 com o poema Camões, de Albert Garrett. O que acontece aqui? Eles já estão com o pezinho no romantismo, mas isso vai depois, para uma outra história, tá? Então, ele começa com a Arcádia Lusitana. O que é? Era uma academia literária onde os escritores, né, empenhados em apresentar um novo modelo de escrita, eles se reuniam para... O que nós vamos fazer aqui? E esquecer essa ideia barroca. Como é que a gente vai escrever melhor? Como é que a gente vai produzir textos mais simples? Então, essa academia é montada e aí, então, a gente começa o neoclassicismo em Portugal, certo? Ou o arcadismo, tá bom? Quem são, né, os principais aí, autores portugueses? A gente tem Manuel Maria Barbosa do Bocage, extremamente importante, ele foi o que mais se destacou no arcadismo português, principalmente através das suas poesias satíricas. Ele vai ali fazer denúncia, vai criticar, né, o governo, fazer então críticas políticas, críticas religiosas. Em função disso, a criatura é presa, ele é preso pela Inquisição, inclusive, tá bom? Então, foi uma pessoa, né, um artista muito importante para este momento em Portugal. Ele escreveu Morte de Dona Inês Pereira de Castro, Elegia e Idílios Marítimos. E aí ele se popularizou principalmente pela sua poesia satírica. No Brasil, o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil que, em 1768, ou seja, quase 10 anos depois de Portugal, a gente tem aí a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Ele, então, vai inaugurar o classicismo aqui. O que acontece, gente? A gente tem essa galera nascida já no Brasil, mas aqui eles estudavam aqui nas escolas dos jesuítas, tal, mas a faculdade eles iam para a Europa fazer.
Então, quando eles voltavam, eles traziam as novas ideias. Então, por isso que o classicismo chega depois, porque eles vão para lá, estudam, e quando eles retornam ao Brasil, eles trazem as novas ideias, o que está formigando, o que está sendo discutido na Europa. Então, Cláudio Manuel da Costa inaugura o neoclassicismo, o arcadismo aqui no Brasil, com a sua obras poéticas. E o arcadismo vai até 1836, e esta é a publicação Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E essa obra ela já tem aí bastante uma pegada bem forte já do romantismo, porque a gente já está na transição, né, do arcadismo para o romantismo. Então, o que é essa ideia, né, esse arcadismo? O que ele trabalha? O que ele traz? Eu já falei, eles vão retomar os elementos da tradição grego-latina, né? Isso aqui é uma obra, né, uma pintura desse momento do arcadismo, e vocês podem perceber aí pela obra que eles estão aonde? Eles estão no campo, lá perto do mar, estão ali super suave, sussu, pode ver que não tem cidade, não tem comércio, eles estão ali vivendo uma vida campestre, uma vida mais bucólica. Toda vez que a gente usar a palavra bucólico, a gente está se referindo aí à vida no campo. Então, aí nós vamos ter harmonia, muita simplicidade, você vê, não é uma coisa muito rebuscada, né? A linguagem, a gente já falou, se eles estão quebrando o barroco, a linguagem vai ser o quê? Simples, direta, clara, sem muito mise-en-scène, sabe? Sem muito rebuscamento, sem muita palavra difícil. Eles vão sempre buscar a simplicidade. Então, é um sujeito racional, né? Lógico, mas já mais focado mesmo no prazer tranquilo, leve, suave, sem muita encheção de saco, de palavras difíceis, textos rebuscados, tá bom? Então, eles buscam o quê? O equilíbrio e a simplicidade formal, ou seja, uma forma de escrever de forma muito simples, muito direta, não tem mais inversão, né? O hipérbato, o hipérbalo, não tem mais nada disso. Essas figuras de linguagem vêm por terra, caem. Aqui eu peguei essa figura, ó. Olha a diferença, né, da obra artística aqui da escultura. Essa é uma obra barroca, que foi uma escola anterior, e essa é uma obra já do arcadismo. Olha como os traços são mais leves, mais finos, mais delicados, não tão pesados, não tão cheios de coisas como essa obra aqui do barroco. Tá certo? Tá tudo bem aí, gente? Espero que sim, tá bom? A gente não tem como conversar, né? Aqui, o que nós temos, então? Este é o momento do século das luzes. A gente vai falar um pouquinho depois ali na frente, mas é o século onde se valoriza a razão e os prazeres terrenos. Lembra no barroco que eles iam lá à noite, enchiam a cara e caíam na esbórnia. Aí no dia seguinte ia lá pedir perdão para Deus. Então eles estavam divididos entre o prazer e o pecado. Né? Eu tenho prazer, eu quero ter prazer, mas eu não posso porque isso é pecado. Então, eles caíam na gandaia à noite, mas durante o dia iam lá pedir para Deus o perdão. Aqui, a gente já não tem mais isso. Não existe mais arrependimento. Existe carpe diem, né? É aproveitar o dia, pelo que ele tem para me oferecer, ok? Então, uma das expressões aí mais fortes do arcadismo é o Tomás Antônio Gonzaga, e ele vai escrever Marília de Dirceu, que é uma das suas obras mais importantes, é o que mais cai no vestibular, tá bom? Então, ele vai escrever baseado em quê? Em Fugere Urbem e Carpe Diem, ou seja, fuja da cidade e aproveite o seu dia. Esta é uma obra extremamente... tem 3 partes, né? Uma parte onde ele vai falar ali da sua amada, vai dizer da importância que ela tem na vida dele,
e que tais da mesma espécie, parará, parará. Aí, então, ele exalta, fala que ela é the best, a melhor bolacha do pacote. Aí, depois, ele vai, é um sentimento de solidão, porque ele não pode ficar com a amada. E depois, a fase do pessimismo. Então, essas são as três partes. Esta é uma obra autobiográfica, né? É uma biografia da vida dele, e ele vai se chamar, ele não assina a obra como Tomás Antônio Gonzaga, ele assina a obra como Dirceu, que é uma coisa muito comum nesse momento em que os autores não assinam as suas obras pelos seus nomes, mas sim por pseudônimos. Tá? E aí, na obra de Maria de Seu, a gente vai ver muito forte o não ficar na cidade, aproveite o dia, use o campo é o melhor lugar para você aproveitar essa vida efêmera que a gente tem, tá bom? Vamos ver um pedacinho aqui de... Antes de eu ver um pedacinho da obra, eu queria falar para vocês sobre Arcádia. Arcadismo vem dessa palavra Arcádia, que é uma cidade grega. Só que ela foi transformada aí numa cidade imaginária, né? Uma cidade onde tudo é lindo, maravilhoso, simples, belo, tranquilo. Ou seja, a Arcádia passou a ser o símbolo do paraíso, a paz na terra. Por isso que essa escola literária vai chamar-se Arcadismo. Vem aí desta cidade imaginária. A gente tem o que é acontecendo também ali na Europa. A gente tem uma corrente de pensamento que é o iluminismo. O que é, né, o iluminismo, na verdade? É um movimento intelectual onde ai, meu Deus, esqueci a palavra, mas aonde os intelectuais se reuniam e discutiam sobre ciência, sobre conhecimentos de forma geral. Então, é um movimento que está centrado na ciência e na razão. Então, esse é um momento que é conhecido como o século das luzes, e aí a gente vai ter aí um monte de intelectual, filósofos, discutindo o modelo da época, né? Não só o momento literário, mas o momento, na verdade, como sociedade, né? Como país, como centros urbanos. E aí eles vão... o que eles vão defender neste movimento? Eles vão defender a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade e, principalmente, eles vão discutir a separação da igreja e do Estado, porque ainda a igreja tinha alguns poderes, né, dentro dos governos, dentro dos reinados. Então, eles querem essa separação. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Então, essas discussões aí vão gerar né, vão gerar outras revoluções que vai culminar no pensamento humano, no pensamento do homem. Então, começa a ser iluminado, a ser diferenciado. E a gente, então, tem a escola literária, arcadismo baseado, inclusive, neste movimento, e que vai chegar ao Brasil um pouquinho depois, em função dos nossos autores irem fazer faculdade lá e voltarem ao Brasil. Vamos pegar aqui, peguei uma parte do texto do Tomás Antônio Gonzaga, peguei 2 liras de Marília de Dirceu, para a gente ter uma ideia do que é o arcadismo, ok? Olha lá como o texto é simples, direto, claro, não tem muito rebuscamento. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de inspeções grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela. Graças, minha estrela. Então, essa é uma parte da Lira 1.
Percebe bem que ele está falando do campo, né? Ele está falando aqui, ó, que ele não é algum vaqueiro que tem gado dos outros. Ou seja, ele tem o gado dele, ele cuida do gado dele, e ele quer viver do quê? Ele quer viver do leite das ovelhas, da lã, e se vestir, né, com a lã das ovelhas. Vamos ver aqui a simplicidade no texto. É um texto extremamente simples, não tem lá de novo metáfora, metonímia, hipérbato, enfim, todas aquelas figuras de linguagem que a gente viu no Barroco. Por exemplo, antítese, paradoxo, aqui não existe. É super simples. Então, aqui ele está dizendo eu, né? Eu lírico, ele fala eu, Marília, ou seja, eu Dirceu, né? Sou um vaqueiro. Então, ele está dizendo ali que ele tem uma certa superioridade. Ele não é qualquer vaqueiro, ele é o vaqueiro, porque ele tem o casal aqui, ó. Tem o próprio casal e nele assiste, ou seja, ele tem o gado dele e nele assiste, ou seja, eu cuido, né? Aqui assistir no sentido de cuidar, que nem assistência médica, assistir o paciente. Então, no sentido de cuidar, ou seja, ele mesmo cuida do gado dele. A gente vê aqui uma paisagem, já começa a ter uma ideia de paisagem de campo, né? Quando ele fala do gado, quando ele fala aqui que ele vai viver, né, das ovelhinhas, e aqui ele faz aqui olha, tem o próprio casal e nele assiste. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Essa aqui, vinho e azeite, ó, ele está se remetendo à cidade, né, principalmente à Europa, porque o Brasil ainda não produzia nem vinho e nem azeite, então aqui ele está falando da urbanização, né? De que ele quer as ovelhinhas e tirar o próprio leite da ovelhinha. Ok? Então, uma linguagem simples, né, gente? Perceberam aqui que a gente tem uma linguagem extremamente fácil de entender. Aí depois, aqui nós já estamos na lira 13. Ornemos nossas testas com as flores. Olha aqui o campo, né? Flores. E façamos do feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores sobre as nossas cabeças. Sei que o possam deter. O tempo corre, e para nós o tempo que se passa também, Marília, corre. Então, ó, ele está falando aqui de efemeridade da vida, está falando de prazer. Vamos ver? Vamos analisar um pouquinho, ó. Ornemos nossas testas com as flores e façamos do feno um brando leito. Prendamos-nos, Marília, em laço estreito. Então, aqui ele está fazendo uma valorização da natureza, né? Olha lá, testas com flores. Opa, não tem. Então, é a valorização aqui da natureza, que é o que o arcadismo vai fazer, que os poetas arcas vão valorizar a natureza, tá certo? Gozemos do prazer de são os amores sobre as nossas cabeças, sem que possam deter. O tempo corre. Ó, gozemos do prazer, gente. Olha lá, vamos aproveitar a vida, né? Porque o tempo corre. Então a gente tem que os prazeres terrenos. Vamos usufruir disso, vamos participar, porque, né? O tempo vai passar. E aqui ele vai fazer aqui, ó, esse gozemos do prazer aqui tem uma pegada erótica que está escondida atrás da simplicidade do campo, da simplicidade da vida, né, no campo, do bucolismo. Mas ele tem essa pegada aí erótica dos prazeres do corpo, né, que ele está falando aqui. Porque, olha lá, gozemos do prazer são os amores, prazer do corpo, da carne. Vamos aproveitar os prazeres terrenos. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, corre. O que ele está falando aqui? Os instantes são passageiros. Aqui é uma relação do carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveita a tua vida aqui agora, porque você vai envelhecer, você vai
morrer. Então, desfruta, aproveita, desfruta bastante a vida na Terra. E aí, sem a pegada do barroco, né? Que depois não precisa pedir perdão. Basta aproveitar, né? Não precisa, não há arrependimentos, tá bom? E aqui, por último, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Ou seja, você vai envelhecer, né? Então, aproveita isso. Então, através desse, você vai envelhecer, ele está persuadindo a Marília para que vá até ele, para que viva no campo com ele. Percebe essa linguagem extremamente simples para entender o que ele quer. Está fácil aqui para entender que ele está querendo passar o rodo na Marília, né? Ele está querendo falar, vem cá, queridona, vem para os braços do titio, tá bom? Então, esse é este é o convite dele, né, para Marília. E esse convite ele faz aí meio que persuadindo quando ele usa os termos o estrago de roubar, quando ele fala, né, aproveite o tempo, o estrago de roubar o corpo, as forças e o semblante, a graça. Então, o que nós temos aí no arcadismo? A gente tem poemas líricos, obras satíricas e a literatura épica. E, aliás, né, gente, literatura épica aqui é muito doido, porque todas as escolas que a gente viu até agora ainda tem muito forte essa literatura épica. O que é isso? São aqueles textos de heróis, de grandes feitos heróicos, né? De uau, uau, nossa, esse é o cara, olha o que ele fez, ele aconteceu, ele é o herói, tá? E a gente vai ter aí Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, que a gente viu um pedacinho, e cartas chilenas. Esse cartas chilenas está no texto, tá? Do que que eu vou mandar junto com a aula. Ali tem um pouquinho de explicação de cartas chilenas, ok? Cláudio Manuel da Costa, ele tem aí obras poéticas, que foi quem inaugurou, né, o arcadismo no Brasil, Vila Rica e poesias manuscritas. Vila Rica também está no texto escrito, tá bom? E o Basílio da Cama, que escreveu o livro Araguai, que é uma guerra iniciada pelos portugueses e espanhóis ali no Uruguai, né? Incentivado pelos jesuítas. Então, eles vão ali, ele vai retratar, né, as missões dos jesuítas neste lugar ali no Uruguai. Também é uma literatura épica, tá bom? Opa, parei aqui. E Santa Rita Durão, autor de Caramuru, também literatura épica. E aqui épica, eu coloquei aqui o cartaz de um filme, que é Caramuru, a invenção do Brasil. Esse filme foi totalmente baseado na obra de Santa Rita Durão, né? Esse poema épico, né? O Caramuru, e ao modo de Camões, ela é escrita a modo de Camões. O poeta vai compor a obra aqui, o Caramuru, em 10 cantos, com estrofes de 8 versos, decassílabos. Lembra decassílabos? São 10 sílabas de poema, né, poéticas, que é difícil, que é diferente da nossa separação silábica gramatical. Vocês lembram de decassílabos? A gente vai dar uma olhadinha ali na frente, tá bom? E numa clara retomada aí da rigidez formal clássica, sem aqueles rebuscamento todo do barroco, certo? Então, ele vai contar a história do pintor português Diogo Alves, que é interpretado por Celto Mello aqui no filme, né? Ele naufragou, ele sofre um naufrágio, e aí ele vem parar aqui no Brasil, e aí ele vai relatar aí a exuberância toda, né, da natureza aqui do Brasil, e ele vai encontrar a Índia Paraguaçu e a Índia Moema. Ele vai ter, que são irmãs das Índias, ele vai ter um caso, vai ter um triângulo amoroso aí, ele, a Paraguaçu e a Moema. Então, é bem legal, se vocês puderem assistir filme, vão assistir, que vai ser muito legal, vai ser bem interessante para vocês entenderem aí o processo desses escritores dessa época. Lá no texto escrito, eu também deixo 2 filmes bem legais, se vocês puderem assistir, vai ser sensacional. Então, vamos lá na forma da poesia? Então, ó,
Nós vamos ter uma forma aqui de rimas ricas. O que é rima rica? É quando você rima duas palavras de diferentes classes gramaticais. Então, eu tenho aqui gado. Está errado aqui, viu, gente? Não é grosseiro, é queimado. Esquece esse grosseiro. É gado com queimado, ou seja, a gente tem um substantivo rimando com um adjetivo. Isso aqui é rima rica, tá bom? Rima rica. Rima pobre é quando você rima verbo com verbo. Chover, viver, substantivo com substantivo. Tá bom? Ó, aqui ó, a gente tem outra rima rica. Bela com estrela. Bela é um adjetivo e estrela é um substantivo. Então, grave isso aí, rima rica, hein? O que é rima rica? Rima rica são rimas de palavras de classes gramaticais diferentes, tá bom? A metrificação aqui, ó, é decassílabo, ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. A última sílaba aqui, ela não é contada. Vai até a sílaba mais forte. Vaqueiro. Então, eu... cadê minha... Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Deu 10, ok? Deixa só um pouquinho parar aqui a divisão, porque sumiu a minha tela de vídeo. Eu não estou me vendo. Ah, eu fiz alguma besteira, gente. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas tá bom. Apareci de novo. Né? Vamos lá. Continuando aqui a nossa aulinha. Deixa eu liberar aqui a apresentação. A gente já está no final, viu, galera? Por que não está indo? Ai, criançada, eu não sei o que aconteceu, mas tá bom. Vamos lá, vamos para os nossos finalmente, que a gente está na forma. Então, a gente está aqui, ó. E esse último refrão, graças Marília Bela, graças a minha estrela, ele vai se repetir muitas vezes ali no texto, e aí ele vai dar uma certa musicalidade para o... Eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui, gente, eu não sei o que foi, mas tá bom. A gente está no final mesmo da aula. E aqui, ó, lembrando vocês que eu falei lá no comecinho, que eles vão usar muito pseudônimo, ou seja, não vão assinar as suas obras com os seus nomes. Então, a gente tem Cláudio Manuel da Costa assinando como Glaucésio Saturno. O Tomás Antônio Gonzaga, ele vai assinar ora como Dirceu, ora como Critilo. O Dirceu ali no próprio livro, né, na própria poesia que a gente viu, Marília de Dirceu, né? Ele é lembrando, você tem que lembrar que essa obra é autobiográfica, tá? Ele está contando sobre um amor dele proibido e aí ele vai mudar o nome dos personagens. E o Basílio da Gama, que vai assinar como Termindo Cipilio. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham a identidade verdadeira deles, né? Eles eram políticos, eram advogados, mas vivendo na cidade. Mas eles tinham um sonho, que era viver no campo. Então, o personagem que vive no campo é outra pessoa, não é ele. Então, é um outro eu. Então, eles passam a ser esse outro eu quando eles assinam, normalmente com o nome de pastores. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, ó, preste atenção nas palavras, ó, vaqueiro, gado, que mais? Ovelha, tá vendo? Vai sempre remeter ao campo. Então, a gente vai ter muitas palavras que remetem ao campo, tá bom? Então, gente, é o seguinte, corre lá no texto, dá uma lida no texto agora que vocês acabaram de assistir a aula, façam os exercícios que eu tenho certeza que vocês vão gravar bem essa aula e vai ficar tudo certinho. Lembra, é campo, 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 linguagem simples, arcadismo, tá bom?
arrumem uma agenda, façam uma agenda, se disciplinem para que vocês possam estudar com frequência e não perder o fio da meada. Tá bom, gente? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham aí usufruído bastante dessa aula, tenham aproveitado, pegar, né, o cerne, a importância da aula, que é a vida no campo, a vida simples, e é claro que eles vão ali fazer crítica através desses textos simples, vão fazer crítica ao governo, à política, né, à economia. É claro que não é só sobre amor. Eles usam o pano de fundo do amor para poder fazer alguma crítica, tá bom? Estudem lá, qualquer dúvida, manda aí um zap, manda aí uma pergunta, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Falou? Beijo grande e bons estudos, tá bom?